Uma menina de 7 anos foi sequestrada no Sudão, vendida 5 vezes como escrava. Seu corpo foi cortado com lâminas, sal esfregado nas feridas para criar cicatrizes permanentes. Ela esqueceu o próprio nome. Anos depois, já livre, perguntaram o que faria se encontrasse seus antigos torturadores. Sua resposta chocou a todos: eu me ajoelharia e beijaria suas mãos. Aquela mulher marcada por 114 cicatrizes se tornou Santa Josefina Bakhita. Sua história não é sobre dor, é sobre o perdão mais radical que você já ouviu. Se você gosta de histórias que tocam o coração e fortalecem a fé, deixe seu like agora. Isso ajuda mais pessoas a conhecerem essa santa incrível. Fique até o final, porque o que ela fez com suas cicatrizes vai mudar como você vê o sofrimento. O sol dourado do Sudão lançava sombras longas sobre a aldeia de Ogossa, em Darfur. O ano era 1876. Uma menina de cabelos crespos corria descalça entre as casas de barro. Seus pés conheciam cada pedra daquela terra quente. Ela tinha irmãos. Tinha uma mãe que contava histórias ao cair da noite. Tinha um nome que sua mãe pronunciava com carinho. Ela não sabia que em poucos minutos perderia tudo isso. O ataque veio sem aviso. Homens armados surgiram como sombras. Gritos rasgaram o ar. Sua mãe correu, mas mãos brutais arrancaram a menina de seus braços. Ela gritou, chutou, chamou pela mãe. Uma pancada forte. O mundo escureceu. Quando acordou, estava amarrada com outras crianças. Marcharam por dias sob o sol escaldante. Seus pés sangravam. A garganta queimava de sede. Ao seu redor, crianças caíam exaustas. Ninguém perguntou seu nome. Ninguém se importou. Ela foi vendida pela primeira vez em uma praça barulhenta. Homens gritavam preços. Mãos rudes puxaram seus braços, examinaram seus dentes como se fosse um animal. Um homem apontou para ela. Sorriu satisfeito. A compra estava feita. Foi então que percebeu, não era mais uma criança. Era uma mercadoria. O trauma foi tão profundo que sua mente começou a apagar. Dias depois, quando tentaram perguntar de onde vinha, ela não soube responder. Seu nome verdadeiro, aquele que sua mãe lhe deu, se perdeu na escuridão do medo. Deram-lhe um novo nome, Bakhita, afortunada em árabe. Uma ironia cruel para alguém que acabara de perder tudo. Mas essa foi apenas a primeira venda. Ainda havia muitas outras pela frente. E o pior ainda estava por vir. Bakhita não teve tempo de se acostumar com nenhum rosto. Foi vendida novamente. E depois mais uma vez. Cada troca de mãos apagava um pouco mais de sua identidade. Alguns donos eram indiferentes. Outros pareciam encontrar prazer no sofrimento alheio. Foi assim que ela conheceu a crueldade humana em sua forma mais brutal. Ela tinha apenas 9 anos quando seu corpo foi marcado para sempre. O Senhor ordenou que a tatuassem. Não com tinta, com lâminas e sal. Seguraram-na com força. Ela não podia gritar. Qualquer reação seria interpretada como desafio. E desafio significava punição ainda pior. A navalha cortou sua pele lentamente. Desenhos dolorosos eram esculpidos em seu peito, braços e abdômen. Cada corte arrancava lágrimas silenciosas. Então veio o sal. Esfregaram sal e farinha nas feridas abertas para criar cicatrizes permanentes. A dor era indescritível. O cheiro de sangue e carne queimada subia pelo ar. Ela cerrou os olhos. Tentou se agarrar a alguma lembrança de sua vida antes, o rosto de sua mãe, o vento quente nas árvores de sua aldeia. Mas tudo parecia distante, como se pertencesse a outra pessoa. Foram 114 cicatrizes. Cada uma marca de propriedade. Com o tempo, Bakhita aprendeu a prever os castigos antes que eles viessem. Se o patrão estava nervoso, era melhor desaparecer. Se o olhar de uma senhora era longo demais, era melhor se preparar. A menor falha resultava em chibatadas. Dias sem comida. Ou algo pior.
Mas o que mais a marcava não eram os golpes físicos. O pior era sentir que sua humanidade estava sendo arrancada pouco a pouco. Ninguém lhe perguntava o que sentia, o que sonhava, o que queria para o futuro. Para todos ao seu redor, ela era apenas uma posse. Um bem a ser trocado, castigado ou descartado. Ela começou a acreditar nisso. Talvez tivesse nascido apenas para sofrer. Talvez nunca fosse se libertar daquela vida. O desespero apertava sua alma como correntes invisíveis. Mas algo dentro dela resistia. Algo que os chicotes e as lâminas não conseguiam destruir. Uma força silenciosa. Um sussurro distante de que havia algo mais. Ela ainda não sabia, mas essa força a acompanharia por toda a sua vida. E um dia, seria essa força que a guiaria para onde nunca imaginou chegar. Bakhita já não contava os dias. O tempo passava sem significado, apenas marcado pelas dores e pelos olhares frios. Mas então algo aconteceu. Em 1882, ela foi vendida novamente. Só que desta vez, seu novo dono era diferente. Callisto Legnani, um cônsul italiano, a comprou no mercado de Khartum. Pela primeira vez em anos, Bakhita não foi espancada no primeiro dia. A esposa do cônsul falava com ela sem gritar. Os castigos não vinham sem motivo. Era pouco, mas era o suficiente para acender algo dentro dela, esperança. 3 anos depois, em 1885, Legnani precisou retornar à Itália. E levou Bakhita consigo. A viagem foi estranha e assustadora. Ela nunca havia visto o mar. Nunca estivera em um navio. Mas ao atravessar aquelas águas, sentiu que aquela travessia não era apenas sobre terras e oceanos. Algo dentro dela sussurrava que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Na Itália, foi entregue à família Micheli. Eles a tratavam com mais gentileza, mas ainda assim, ela era uma escrava. Apenas uma escrava com correntes mais leves. Sua função era cuidar de Mimina, a filha pequena do casal. E pela primeira vez desde criança, Bakhita sentiu afeto genuíno. A menina sorria para ela. Brincava. Confiava. Mas então a família Micheli precisou viajar ao Sudão para negócios. Deixaram Bakhita e Mimina aos cuidados das irmãs canossianas, em Veneza. Foi ali, naquele convento silencioso, que tudo mudou. As freiras a tratavam com doçura. Não havia medo ali. Não havia chicotes. Pela primeira vez, Bakhita conheceu um ambiente onde ninguém gritava, onde as palavras eram ditas com amor. E então elas lhe contaram sobre Deus. Não um Deus distante e cruel. Não um Senhor severo que distribuía castigos. Mas um Pai amoroso. Alguém que a via. Que a conhecia. Que a amava, não como propriedade, mas como filha. A ideia era tão absurda que Bakhita não conseguia acreditar de imediato. Depois de tudo que viveu, depois de tanto sofrimento, como poderia haver um Deus que se importava com ela? Mas pela primeira vez em anos, sentiu algo diferente dentro de si. Um calor, uma luz, uma pequena chama que nunca havia experimentado antes. Esse momento da vida dela te tocou? Comenta aqui embaixo. Quero saber mais sobre os santos. Vou ler cada um e trazer mais histórias assim. Quando a senhora Micheli retornou para buscá-las, Bakhita fez algo que nunca havia feito na vida. Ela disse não. A senhora Micheli ficou furiosa. Como aquela escrava ousava desobedecer? Ela exigiu que Bakhita voltasse imediatamente. Tentou forçá-la a sair do convento. Mas Bakhita permaneceu firme. As irmãs canossianas, testemunhando a cena, tomaram sua defesa. Levaram o caso ao tribunal. O salão estava lotado. Juízes, advogados e curiosos se aglomeravam para assistir ao desfecho. Bakhita ficou em silêncio enquanto homens de toga discutiam sua vida com palavras que ela mal compreendia. A senhora Micheli argumentava indignada. Como podia uma escrava recusar-se a obedecer? Exigia que Bakhita fosse devolvida como propriedade legítima. Mas as irmãs não cederam. Argumentaram que aquela jovem não era um objeto, mas uma pessoa. E que, segundo a lei italiana,
ninguém podia ser mantido em escravidão. Foi então que o juiz fez o anúncio que mudaria tudo. Em tom firme, declarou: Baquita sempre havia sido livre. Nenhum dos contratos de venda tinha valor. Nenhum dos castigos que sofrerá poderia mudar o fato de que sua dignidade era intocável. A escravidão que a marcara durante anos simplesmente não tinha mais poder sobre ela. A decisão ecoou como um trovão dentro de Baquita. Pela primeira vez, ninguém mais podia decidir seu destino além dela mesma. Seu coração bateu acelerado. Durante anos ela sonhara com a liberdade, mas nunca soubera como era realmente viver sem correntes. O que faria agora? Para onde iria? A senhora Michele saiu furiosa do tribunal, derrotada. Mas Baquita permaneceu ali, parada, tentando entender o que significava ser dona de si mesma. A resposta, no entanto, já estava dentro dela. Olhou para as irmãs canossianas que a acolheram quando ela não era nada além de uma escrava sem passado. Sentiu um calor no peito ao lembrar das palavras que ouviu sobre Deus, um Deus que não a via como posse, mas como filha amada. Ela estava livre, mas mais do que isso, tinha encontrado um propósito. Sua escolha foi clara. Não queria apenas ser livre no corpo. Queria entregar sua vida àquele que a libertou de verdade. Em 1890, Baquita foi batizada. Escolheu um novo nome, Josefina. Não mais Baquita, a afortunada irônica. Agora era Josefina, um nome escolhido por amor, não imposto por um dono. Um nome que simbolizava sua nova identidade, não mais definida pelas marcas em seu corpo, mas pela graça que habitava sua alma. E então, 6 anos depois, em 1896, deu o passo definitivo. Fez seus votos perpétuos. Tornou-se irmã das filhas da Caridade de Santa Madalena de Canossa. Sua vida agora pertencia inteiramente a Deus. No convento, Josefina Baquita era conhecida carinhosamente como Irmã Morena. Sua rotina era simples. Trabalhava na cozinha, limpava, cuidava das crianças. Desempenhava as tarefas mais humildes com uma alegria que intrigava todos. Mas seu papel mais importante era como porteira do convento. Ali, na entrada, recebia visitantes, peregrinos, pessoas de todos os tipos. E bastava um sorriso seu, uma palavra gentil, para que sentissem algo diferente. Havia uma paz nela que não se explicava com palavras. Com o tempo, sua história começou a se espalhar. Pediam que compartilhasse seu testemunho em igrejas, encontros, comunidades. No início, era difícil reviver as dores do passado. Lembrar das correntes, dos chicotes, das 114 cicatrizes que ainda marcavam seu corpo. Mas se aquele testemunho pudesse transformar corações, então ela falaria. E quando falava, ninguém conseguia ficar indiferente. Sua voz era doce, tranquila, cheia de compaixão. Contava tudo o que havia sofrido, mas sempre terminava com um sorriso. E então vinha a frase que deixava todos em silêncio. Se eu encontrasse aqueles que me escravizaram, eu me ajoelharia e beijaria suas mãos. Porque se tudo isso não tivesse acontecido, eu não seria agora uma filha de Deus. As pessoas ouviam e ficavam em silêncio. Algumas choravam. Outras, que carregavam ressentimentos há anos, sentiam suas próprias correntes se quebrarem. Como podia alguém que sofreu tanto falar de amor com tanta sinceridade? Como podia perdoar aqueles que lhe fizeram tanto mal? A resposta estava naquilo que a sustentou desde o momento em que conheceu Cristo. Durante seus anos mais difíceis, perguntaram-lhe muitas vezes se desejava que Deus apagasse suas cicatrizes, que restaurasse sua pele para que nunca mais tivesse que lembrar do passado. Sua resposta surpreendia a todos. Não, isso não. Elas são marcas do amor de Deus por mim. Para Josefina, cada cicatriz não era um vestígio de sua escravidão, era uma prova de sua libertação. Assim como Cristo manteve as marcas dos cravos em suas mãos após a ressurreição, ela carregava em seu corpo as marcas de sua própria redenção. Nos últimos anos de vida, sua saúde começou a declinar. As marcas da escravidão cobraram seu preço. Doenças, dores constantes, dificuldade para andar. Mas mesmo em meio ao sofrimento,
permanecia serena. Quando lhe perguntavam como estava, respondia sempre com a mesma frase: como meu patrão deseja, referindo-se a Deus com profundo respeito e amor. No dia 8 de fevereiro de 1947, aos 78 anos, Josefina Bakhita estava em seu leito. As irmãs ao redor rezavam baixinho. Ela abriu os olhos uma última vez, olhou para o céu e murmurou com a voz quase imperceptível: Nossa Senhora, estou indo, devagar, devagar, para casa. Um suspiro suave, um último olhar. E aquela que um dia foi escrava, entregou-se nos braços do Deus que a havia libertado. A notícia de sua morte se espalhou rapidamente. Milhares vieram prestar homenagem. Mas a história de Josefina Bakhita não terminou ali. Anos depois, uma mulher brasileira chamada Eva da Costa sofria de feridas incuráveis nas pernas causadas por diabetes. Os médicos haviam perdido a esperança. Desesperada, Eva pediu a intercessão de Josefina Bakhita. E o impossível aconteceu. As feridas cicatrizaram completamente. Sem explicação médica. Sem lógica científica. O Vaticano investigou. Médicos testemunharam. O milagre foi reconhecido. Em 1º de outubro de 2000, diante de uma multidão na Praça de São Pedro, o Papa João Paulo II proclamou: Josefina Bakhita, a menina sequestrada, a escrava torturada, a mulher das 114 cicatrizes, era agora santa da Igreja Católica. Hoje, ela é a padroeira universal contra a escravidão moderna e o tráfico humano. Sua história continua libertando pessoas em todo o mundo. Não apenas aqueles presos em correntes físicas, mas aqueles aprisionados por dores do passado, ressentimentos, traumas que parecem impossíveis de superar. Santa Josefina Bakhita nos ensina que o sofrimento não define quem somos. Que o perdão não é fraqueza, é a maior força que existe. Que nossas cicatrizes podem se tornar marcas de graça. Ela nos mostra que não importa o quanto fomos feridos, Deus pode nos restaurar completamente. E que a verdadeira liberdade não vem quando escapamos da dor, mas quando escolhemos o amor em meio a ela. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Escreva nos comentários qual santo você gostaria de conhecer a história. Vou ler cada um e trazer mais testemunhos que fortalecem a fé. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora. Porque aqui você vai encontrar histórias que vão além da inspiração, elas transformam. Santa Josefina Bakhita, rogai por nós.